Olá pessoal, vamos dar início a mais um episódio do Ozoncast diretamente do CIOSP 2024 e agora nós iremos falar sobre um tema super interessante que é ozonioterapia e reparação óssea, novas evidências científicas para implantodontia. E para falar sobre esse tema, estamos aqui com o Dr. Ayrton Miyazawa, ele que é especialista em implantodontia, mestre e doutor também em implantodontia, professor da pós-graduação da Faculdade Ilapel em Curitiba, Paraná, e coordenador do curso de habilitação em ozonioterapia, também no Ilapel. Então, Ayrton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Vitória. Gostaria de fazer um agradecimento a vocês por terem esse espaço super dedicado a gente que é pesquisador, a gente que tem muita parte de clínica também. Então, muito obrigado a você, a Letícia, por ter esse espaço e a Filosol. Certo. Então, eu queria começar parabenizando para quem está em casa assistindo. O Ayrton fez a pesquisa, na verdade, a tese de doutorado dele com ozônio, né? Então, a gente teve um momento ali que a gente fez alguns cursos juntos de ozonioterapia. A gente teve, né, alguns momentos onde a gente estudou ozonioterapia juntos e o Ayrton falou, nossa, eu tenho interesse de estudar isso mais. E ele desenvolveu realmente uma tese de doutorado que ele vai apresentar aqui pra gente, né, como é que foi isso, os resultados que eles obtiveram com essa pesquisa. Então, parabenizá-lo, né, por tudo isso, por levar mais ciência para a ozonioterapia, de fato trazer evidências científicas e agora com uma aplicação mais voltada para implantodontia, certo? Então, quando a gente fala de uso do ozônio na implantodontia, muito se questiona sobre esse potencial do ozônio em estimular a reparação óssea, né? A gente sabe que o ozônio ele tem uma certa bioestimulação tecidual, mas sempre ficou-se na dúvida se de fato ele pode estimular essa neoformação óssea, ele pode acelerar esse processo ou de que forma que ele vai poder influenciar nisso, né? E a reparação óssea ela é fundamental para a gente ter sucesso na implantodontia, em qualquer procedimento cirúrgico, odontológico, certo? Então, Ayrton, por favor, conte um pouquinho para nós da tua pesquisa, como é que foi tudo isso? Isso surgiu, na verdade, realmente da carência que a gente tem de evidência científica relacionada realmente à questão de reparação de tecido ósseo. Quando a gente começa a procurar na literatura, a gente vai encontrar alguns exames pré-clínicos, na verdade, que é estudos in vitro, né, in vivo, e a gente em humanos também, até levar isso em humanos fica um pouco mais complicado. Então eu ainda, quando entrei nessa de começar a estudar, eu falei, vou fazer o foco ainda na base da pesquisa científica, que é o quê? Justamente a gente entrar nos estudos em vivo, que é estudos nos ratos, né? E aí a gente entra para uma pesquisa sem saber, sabendo que existe muito assim resultado clínico, a gente vê o resultado acontecer com o ozônio, mas não sabe explicar muitas vezes por quê. E às vezes a gente consegue isso através realmente da pesquisa em vivo, que é em animais, né? Certo. E é muito importante a gente ressaltar essa importância, porque dentro da pirâmide de evidências científicas, os estudos in vitro, em vivo, são a base, né? Eles que vão nortear depois as pesquisas clínicas, depois, mais futuramente, ensaios randomizados, multicêntricos, né? Revisões sistemáticas, para a gente ir ganhando evidência científica dentro da terapia. É super legal isso, porque muitas vezes ele é mal interpretado. Eles falam, a base da pirâmide está lá embaixo na pirâmide. Sim. E as pessoas às vezes entendem que não tem tanta importância. Que na verdade, se a gente não tem a base dessa pirâmide, a gente não passa para a próxima etapa. Né? E como todo mundo fala, a gente ouve que realmente está carente de evidência científica, é ali que a gente quer entrar com embasamento. E se a gente conseguir embasar bem, a gente passa para a próxima etapa e passa para a próxima até chegar aos melhores resultados e maiores evidências, né? Certo. Então, você trouxe para nós uma apresentação ali mostrando essa parte de introdução, né? Por que vocês fizeram essa pesquisa e tudo mais no cenário? Então, assim, na verdade, a introdução você já praticamente já fez. Mas nós vamos passar isso de forma ilustrativa para a gente entender como que chegou meu interesse. Perfeito. Tá? Então, assim, essa aula eu dividi em algumas etapas para ficar mais didática. A propósito, né, como sou professor, e a gente tenta fazer isso aí, deixar o mais didático possível, e a gente vai começar com essa introdução. O que acontece? Inicialmente, quando a gente faz uma extração dental, a primeira parte, o que acontece? É o quê? O preenchimento desse coágulo com o sangue, que vai formar um coágulo, né? E esse coágulo vai se transformando de osso lentamente. Só que para depois a gente fazer o quê? Quando já tiver com o osso formado, a gente conseguir colocar o implante, né? E o sucesso desse implante está diretamente relacionado com relação a esse osso.
E quanto antes a gente consegue essa reparação, antes a gente vai ter um tecido de qualidade formado e mais chance de sucesso nessa implantodontia. A gente vê que existe vários estudos clínicos que estudam esse processo de cicatrização desde 1973, que está falando esse artigo, e isso vem descrevendo a utilização de laser terapia. Então existe até outros casos que eles fazem a utilização de ozonioterapia, mas com outros tipos de concentrações, e aí a gente vai criando várias dúvidas. Mas por que essa concentração foi usada? Será que a outra concentração não faz mais resultado? Qual é a concentração mais efetiva? Então, e a dose? Então aí eu comecei, a dúvida surgiu. Como será que eu vou fazer isso? Né? E como levar isso para a clínica, que é o mais importante, né? Então, através desses estudos precursores do meu estudo, né, a gente foi chegando a uma conclusão. Vamos dividir isso em algumas concentrações diferentes, algumas doses diferentes, assim como um controle também, né? Para quê? Para a gente poder, então, ter um sucesso na implantodontia. Quando a gente vê um sorriso, a gente vê faltando um dente, e quando depois a gente coloca um dente, você vai falar assim, pô, mas o que garante esse sucesso? Então esse sucesso normalmente depende dessa qualidade e quantidade óssea que está vindo. E essa qualidade e quantidade, se a gente consegue otimizar esse processo de alguma forma, seria muito bem-vinda, não? Certo. Bom, e aí eu agradecer ao Ozoncast, né, a esse espaço que nós estamos tendo para poder mostrar, porque realmente isso não é algo que a gente vê corriqueiro, né? E aí nós vamos dar a sequência e tentar espalhar para o máximo de pessoas, né? Sim, mostrar o que a gente consegue otimizar com o ozônio. Exatamente. Então, como eu estava falando, esse trabalho nosso foi feito em ratos. Por que ratos? Ratos a gente consegue uma padronização, né? Porque se a gente tenta fazer em adultos, em pessoas, em humanos, é um pouco mais difícil essa padronização, mesmo porque toda a situação de sistêmica da pessoa, ela pode alterar muito. Nos ratos, ela tem uma mesma linhagem. E a gente ainda busca mais ou menos o mesmo peso. Para quê? Se a gente tem o mesmo peso, mesma linhagem, diminui o quê? Viés. Esses vieses, né, da pesquisa. Tá? É a reprodutibilidade. Então, se eu quero reproduzir essa mesma pesquisa de uma forma diferente, com alguns detalhes diferentes, a gente consegue reproduzir comparando com essa pesquisa que eu fiz. Sim. Né? A praticidade, os ratinhos a gente consegue fazer isso dentro do biotério, essa multiplicação de forma consistente, cuidada. O ratinho não falta, né, no dia da cirurgia. É impressionante, é uma belezinha. Né? E o tempo reduzido, porque com 28 dias a gente já tem a formação óssea dentro do coágulo. Mais rápido. Final, né? Então, se a gente tem essa formação final, a gente já consegue avaliar isso histologicamente em pouco tempo, né? Certo. E aí é onde entra a ozonoterapia. A história da ozonoterapia é aquela história, a gente sabe que ela vai entregar mais oxigênio nos tecidos, vai estimular, existe uma bioestimulação, né, de toda aquela cascata de eventos de liberação dos ROS, LOPs, né, e isso aí vai estimular a produção das enzimas antioxidantes de forma sistêmica. Então daí nós começamos a pensar, olha, a gente tem todas essas vantagens da ozonoterapia, com oxigênio, que é o oxigênio, gente, que vai formar o osso, é ele que vai estimular a formação óssea. Oxigênio é a molécula da vida, sem oxigênio as células não funcionam. Pois é ele que vai fazer o quê? A molécula de ATP, não é? Sim. É essa proteína, essa moeda de energia. Então, é ela que vai fazer o quê? Toda a replicação. E através disso é que a gente, entregando oxigênio, a reparação vai tender a ser melhor. Mas as pessoas me perguntam, mas como? Cadê a comprovação científica? Como? Por que funciona? Aí a gente tem várias, não eu tenho publicação, mas assim, na comunidade tem várias publicações já falando sobre isso. Sobre esses efeitos do ozônio. Efeitos, isso, benéficos, né? Então assim, a gente sabe, olha, a ozonoterapia vai entregar ação antimicrobiana, é lógico, isso se a gente tentar aquela ação direta, né? Também a gente consegue melhorar esse metabolismo do oxigênio, o controle redox, como eu tinha falado, a modulação do sistema imunológico, isso de uma forma
né, sistêmica também, e esse efeito anti-inflamatório e analgésico. Aí você fala dentro da odontologia, onde que a gente consegue utilizar? Gente, é imensidade, eu posso dizer que todas as especialidades podem ser beneficiadas com a ozonoterapia. Né? E o objetivo do meu trabalho, se a gente ler direitinho ele, ó, avaliar os efeitos da ozonoterapia sistêmica na reparação óssea de alvéolos dentais pós-exodontia em ratos, através de uma análise histomorfométrica e imunohistoquímica, ou seja, a gente vai mostrar aonde realmente que tem esse efeito da ozonoterapia. Qual foi a ação que o ozônio qual teve? foi a ação? Exatamente isso. Bom, dentro disso, a gente entra na parte da metodologia, né? Que é muito importante a determinação da metodologia para verificar justamente qual que é a forma mais eficaz, né, de trabalhar com a ozonoterapia. Isso, essa metodologia é a cereja do bolo. Aonde você for, o calcanhar de Aquiles, se realmente não foi feita uma boa metodologia, ele não vai garantir uma reprodutibilidade. Sim. E essa reprodutibilidade ela tem que ser muito clara. Tem que ser assim aos olhos de todos. Tá? Por quê? Porque se você começa a esconder detalhe, aí um outro pesquisador vai querer replicar isso, ele se torna muito difícil e daí ela não se torna replicável. Sim. Então a gente tentou fazer algo muito claro, algo muito assim fechado, direcionado. Para quê? Para mesmo a gente querer levar isso para uma próxima pesquisa e possibilitar que outros pesquisadores também façam isso, certo, né? Cria-se uma linha de pesquisa, E a certo? linha de pesquisa é importantíssima. Por que é importantíssima? Porque se a gente não tem uma linha de pesquisa, a gente vai querer fazer tudo numa pesquisa só. Sim, né? E é muito difícil, não tem como, na verdade. Né? Na verdade, eu como um iniciante, a pesquisador, o que eu queria? Eu queria chegar e já misturar ozônio sistêmico, ozônio local, água ozonizada, óleo ozonizado, fazer e pronto, tudo. Para ver se realmente o ozônio ia fazer ação. Eu sabia que ia fazer, porque na minha clínica funciona, mas eu não sabia por quê. Assim, a gente sabe por quê, né? Sim. Mas, assim, olhar a celulinha e ver cada uma, ver a reação dela, a gente não sabia. E aí, você determina esses materiais e métodos para justamente isso, né? A gente determinar e chegar na região e falar, olha, isso aí realmente vai funcionar ou não. Perfeito. Então, como é que vocês fizeram o estudo? Então, vamos lá. Eu vou tentar ser detalhado. Minha fala é meio rápida, mas aguenta um pouquinho aí. Vamos lá. Materiais e métodos. Primeira coisa, o que é importante. Muito importante. Comitê de ética. Todo estudo que é feito tanto em humanos como em animais, ele tem que passar por uma avaliação do comitê de ética e se precisar fazer algum tipo de alteração para melhorar andamento da pesquisa, aí a gente tem que fazer, por isso que passa o comitê de ética. E dentro disso a gente tem que passar ainda por um preparo para tratar os animais, porque sim, eles tem estão todo um lá. Treinamento. Sim, porque eles estão lá assim, doando a vida pra gente. Sim. Essa é a verdade. Em prol da Então pesquisa, é muito respeito com isso, a gente tem que tratar, né? Não Diminuir fazer sofrer, né? Isso, diminuir o máximo o sofrimento que se possa existir para justamente possibilitar algo muito assim ético. Sim. Por isso o comitê de ética, né? Sim, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam, né? Quero fazer uma pesquisa. Gente, pesquisa sem comitê de ética não é pesquisa, né? Não existe. Não existe. Toda isso. pesquisa, seja em qualquer nível que for, envolvendo, né, humanos, animais, ela precisa passar por um comitê de ética. Exato. Termo de consentimento, Sim, existe todo um protocolo para isso, para que se possa fazer uma pesquisa de forma correta. E é isso que a gente tenta fazer. Lá no Ilapel, a gente tenta fazer um negócio muito sério. Sim. Entendeu? Porque o O nosso Ilapel nome... é uma faculdade muito renomada. Renomada. Né? Hoje nós estamos passando por avaliação da CAPES, inclusive, tentando chegar na pontuação 5. Sim. Logo nós vamos ver se conseguimos ou não. Tomara. Muito bem, então essa aqui foi, na verdade, a amostra, né? Sim. Eu acho que não precisa a gente ficar falando muita coisa, mas a única coisa que é importante que foi lá dentro da faculdade de Araçatuba, de odontologia, pela Unesp. Então a gente tem uma parceria com eles, que essa parte de animais, laboratório, a gente faz nessa faculdade, e sempre agradecer todos os funcionários que nos prestou esse serviço, né? Principalmente o professor Edilson Ervolino, que, nossa, foi excepcional pra gente. E aí, nessa história, nós vamos delinear a nossa pesquisa. Aí, através, né, a gente passa por um cálculo amostral e chegamos
ao número de 72 ratinhos para 4 grupos. Então, se a gente vê ali, o que a gente enxerga? São 72 ratinhos no total, dividido em 4 grupos principais. Os 4 grupos principais são o quê? São o controle. É aquele que a gente só extraiu o dentinho e deixou ele cicatrizando normal, sem nenhuma dose de ozônio. Já nos outros, a gente fez o quê? 3 doses diferentes de ozônio. Começamos com 0,3 miligramas por quilo, depois o segundo 0,7 miligramas por quilo e depois 1 miligrama por quilo. O 0,7 é o que a gente viu na maioria das pesquisas. Mas eu perguntei, professor, por que 0,7? Por que 0,7? Da onde tiraram esse número? Não achamos em nenhum lugar. Então, quer saber? E o 0,3 não vai fazer nenhum efeito? Eu falo, não sei. Será? Então vamos fazer 0,3, então vamos aumentar um pouquinho, diminuir um pouco, então ficou 0,3, 0,7 e 1 miligrama por quilo, né? E ainda mais, nós acompanhamos esse ratinho fazendo a eutanásia no 7º dia, e depois uns 14 dias, e depois aos 21 dias. Não é o mesmo rato, né? Então são grupos. Então dos 18, 6 a gente fez a eutanásia no dia 7, depois 6 no dia 14, depois 6 no dia 21. Lembrando que o osso vai terminar de ossificar totalmente lá dentro da alvéola aos 28. A gente tem uma outra pesquisa fazendo junto. Logo a gente traz esse resultado também. Opa. Nesses mesmo ratinho do tecido mole. Tá? Por isso legal. que a gente escolheu 21 dias. Certo. Alguém vai me indagar depois? Por que não 28, né? É pra gente conciliar as duas pesquisas ao mesmo tempo e trazer 2 resultados ao mesmo tempo. Só que para vocês nós vamos trazer depois outro resultado. Então tá. E é legal comentar, Ayrton, porque você utilizou ali uma unidade de medida que é miligramas por quilo, né? E explica para o pessoal por que vocês escolheram, né? Porque o pessoal está acostumado a ouvir em concentração, em dose, em outras unidades de medidas, né? É importante, microgramas né? por ml ou microgramas, né? Porque o gerador de ozônio ele fornece essa concentração. Mas vocês determinaram uma outra forma. Na verdade, é bom a gente diferenciar. Sim. Concentração é algo diferente de dose. Perfeito. Né? Então, assim, quando a gente fala concentração, mas a concentração, você vai colocar quantos ml dessa concentração que você colheu do gerador? Aí vem a dose. Aí vem a dose, que é Entendeu? o cálculo, né? A gente multiplica Isso, exatamente. volume e concentração. Exatamente isso. Então, se a gente pega essa dose de 0,7 miligramas por quilo, a gente vai ter que pesar cada ratinho para descobrir o volume que a gente vai aplicar para manter essa dose. Sim. Entendeu? Então daí a gente faz uma padronização para... É lógico, você vê, a gente está diminuindo o viés. Perfeito. Exatamente a dose de acordo com cada rato vai ser dada. Então assim, a gente vai ter uma resposta mais precisa do que a gente está procurando. Sim, perfeito. Respondeu? Respondeu. Ótimo. Então daí, o que é importante de tudo isso? Olha, o gerador. O gerador, se a gente não tiver um gerador que seja preciso, reprodutível, né? Atóxico, lógico, né? Sim. Porque seguro, ele tem que ser seguro. A gente não consegue reproduzir uma pesquisa. Tá? Porque se uma hora ele gera 0,5, outra hora gera 5, mas sem você saber o quanto... E a ozonioterapia, ela é dose dependente. Então, se a gente trabalha com uma dose diferente toda hora, a gente não tem uma padronização de resultado. E outra, a gente sabe que a ozonioterapia, com mínimas doses, a gente já se obtém os resultados. Sim, o menos é mais. Pois é, isso a gente sempre ouve. Sim. Né? Então, se a gente não tem essas características de atóxico, preciso, seguro e reprodutível, a gente não consegue. Então eu escolhi o gerador da Filozon para fazer isso, porque sabia, eu fui pesquisar a fábrica para ver se realmente tinha, segue todos, tem o registro da Anvisa e tudo mais. Eu tenho ainda esse aparelho antigo. Né? Logo a gente vai tentar um upgrade, né? Para poder realmente trazer essas pesquisas cada vez mais com evidências, né? Sim, para toda a comunidade. Mas você sabe que essa questão da precisão é uma coisa que a Filozon sempre bateu, já há muitos anos atrás, com a criação do sistema Flow Control.
que é justamente para a gente garantir precisão de concentração final. Ah, não tenha dúvidas. Isso aí foi um dos primeiros itens que eu fui procurar. Que você julgou para poder comprar porque ele não gerador. depende de quanto você abre o cilindro. O cilindro ou da pressão do cilindro. Exatamente. Né? Então, ele consegue controlar isso e entregar em forma precisa a quantidade e a concentração de ozônio que a gente precisa. Perfeito. Ótimo. Muito bem. E olha que interessante esse esquema, porque assim, quem não faz pesquisa, não entende como que tem que passar por vários critérios. Sim. Né? E esses critérios, se não for bem seguidos, entra cada vez mais vieses e erros e não reprodutibilidade, né? Então, olha lá, a gente consegue enxergar aqui a maxila do ratinho, na verdade, e dessa maxila a gente vai pegar a porção central do alvéolo. Né? E dessa porção central a gente cria lâminas padronizadas e dessas lâminas a gente passa por programas que vão permitir o quê? A gente realmente saber a porcentagem óssea que foi formada nessa área. Guarda isso aí, porcentagem óssea que foi formada nessa região. Certo. Né? Então para isso, essa porcentagem óssea vai trazer para a gente através de números. Sim. Né? Daí ele vai passar por programa estatístico, tanto dessa porcentagem óssea, que eu não vou entrar em detalhes, isso a gente entra em aula, aqui é só para a gente explicar, né? Que eu avaliei tanto a porcentagem do tecido ósseo, quanto a quantidade de osteocalcina, que é aquela proteína que o osteoblasto produz, ou seja, se o osteoblasto está produzindo essa proteína, osteocalcina, quer dizer que está tendo formação óssea. Exatamente. E eu também avaliei a TRAP, que é essa fosfatase ácida tártaro resistente, que aí é a ação do osteoclasto. Então tivemos duas respostas aí, certo. Tá bom? Muito bem, vamos pro resultado então. Bora, que é o que o povo se interessa. Ah, será? Então, é isso aí mesmo. Então, com relação à avaliação histológica, a gente já consegue ver lâmina, gente. E isso é palpável, né? Essa primeira aqui é 7 dias de pós-operatório. É aquele grupo dos 7 que a gente fez o quê? Aqui são os 4 grupos. Então, se a gente começar a olhar bem, olha a diferença dessa quantidade de tecido ósseo formado, que é o ozônio 50, que o ozônio 50 nada mais é que é 1 miligrama por quilo, tá? Que eu utilizei nesses casos 50 miligramas por mililitros, microgramas por ml. Isso. Não é isso? 50 microgramas por ml. 50 miligramas por Isso mesmo. Isso mesmo. Beleza. E aí a gente vê no grupo controle o QTO é tecido ósseo e o TC é tecido conjuntivo. A gente vê as células. A gente vê no grupo 15. Tem uma leve alteração. Sim. No 35, que é o 0,7 miligramas por quilo. Já tem um pouco mais de tecido ósseo sendo formado e organizado. E olha, depois de 7 dias, ozônio 50, que é 1 miligrama por quilo. Quando a gente já compara temos trabéculas de tecido ósseo com 7 dias. Nossa, muito bom. Entendeu? Agora vamos ver o 14 dias. Olha 14 dias, Vitória. 14 dias a gente já está enxergando a quantidade de tecido ósseo aqui no grupo controle, passando por ozônio 15, 35 e 1 miligrama, que é o ozônio 50. A gente já vê a espessura do tecido ósseo, um tecido mais bem organizado. Vamos ver aos 21 dias. Olha a quantidade, compara essa espessura aqui com essa espessura desse tecido. Olha como tem um tecido muito mais maduro. Se a gente pensar isso e levar para a nossa clínica, implantodontia, a gente consegue formar o osso mais rápido. Então, às vezes você está perdendo estrutura óssea, né? Tá entrando em colapso, toda aquela estrutura. Se a gente consegue formar osso antes, a gente consegue reabilitar antes também. Sim, e o tempo na clínica é uma coisa que faz muita diferença para o paciente e para o profissional. Exatamente isso. Então isso a gente viu visualmente. Certo. Tá. E ver isso através de gráfico. Olha. Né? É a mesma coisa, lembra da porcentagem de tecido ósseo que eu falei para você guardar? Sim. Então tá bom, olha aqui, esse aqui é um gráfico que vai nos mostrar a porcentagem do tecido ósseo, né? E os grupos controles. E aqui vão aparecer as barras de acordo com 7, 14 e 21 dias. Vamos seguir na sequência para todo mundo entender, beleza? Então vamos lá. No controle, no ozônio 15, 35 e 50, aos 7 dias,
você vê que existe um ligeiro aumento de formação óssea. Isso é visível. Sim. Né? E isso os números estão mostrando pra gente. Vamos ver agora aos 14 dias. Lógico, existe uma diferença visível da formação do 14 aos 7 dias de todos eles. Lógico, porque passaram-se 7 dias, né? E aí, aos 21 dias, também, olha a formação óssea. Isso tudo é porcentagem de tecido ósseo. Mas olha o mais interessante. É aí que nós vamos ver aonde teve diferença estatisticamente significativa. Bora. É agora que nós vamos ver. Eu tenho certeza, olhando assim, que entre intragrupo, vamos falar assim, intragrupo, nos dias, vai ter que ter diferença entre esse para esse e entre esse para esse. Sim. E é isso que nós vamos ver lá. Ah lá, tá vendo? O A significa isso, que intragrupo, todos entre eles, não teve uma diferença estatística, ou seja, de 7 dias para 14 dias, beleza. Okay. E a B quer dizer que o 21 dias, que é o vermelhinho, ele tem diferença significativa também com relação aos outros 2 dias. Ok. Ótimo, isso já é previsto. Mas agora eu quero saber intergrupos, ou seja, diferença do grupo controle com as outras concentrações. Teve diferença na formação? Aí que foi a nossa ganho. Né? Que a gente conseguiu avaliar. Esse A maiúsculo está dizendo que o quê? Que o ozônio 35, se eu comparar, o A quer dizer o primeiro grupo com o grupo controle, aqui no 14 dias ele já teve diferença estatisticamente significativa. Opa. Legal, isso, né? já é muito importante. É muito bom, muito importante. E aos 21 dias também teve diferença com relação ao controle, tá? Então tudo é com relação ao controle, o A. Sim. Então aqui mesma coisa, o ozônio 50, que é 1 miligrama por quilo, aos 7 dias já teve diferença estatisticamente significativa. Nossa. Olha que loucura. Tá, vamos ver o ozônio 50 agora, acompanha lá. AB, quer dizer que o ozônio 50, que é 1 miligrama por quilo, ele já teve diferença significativa aos 14 dias, tanto com relação ao controle, quanto ao ozônio 15, que é o 0,3, que é aquela dose mínima que a gente aplicou. Aí você já consegue ver a diferença da dose. Opa, a dose está dando diferença aí. A dose um pouquinho maior já teve muita diferença, tá? E aos 21 dias, olha lá. Cara, aos 21 dias deu diferença tanto com o controle quanto os outros duas concentrações. Sim. Isso aos 21 dias. Ou seja, o que a gente conclui da gente ver isso? Logo mais a gente conclui. Fiquem aí que logo mais a gente conclui. Deixar o povo curioso. Avaliação imunohistoquímica. A avaliação imunohistoquímica, a gente vai corar realmente as proteínas, principalmente a osteocalcina e a TRAP. A TRAP é aquela tártaro ácido resistente, né, que os osteoclastos, né? E a osteocalcina, quem libera é o quê? Os osteoblastos. Osteoblastos que vão formar o quê? O osso. Tá? Então vamos ver o que teve de resposta. A gente viu através desse gráfico e do desenho que aos 21 dias o grupo 50 teve mais atividade do que da osteocalcina. E aí acabou fazendo, o osteoblasto começou a produzir mais osteocalcina, quer dizer que ele estava produzindo mais osso. Né? Já na fosfatase ácida tartarato resistente, a gente já não viu diferença nenhuma entre eles, ou seja, ele não alterou o padrão dos osteoclastos. Sim, porque nesse processo de neoformação óssea também vai acontecer em algum nível uma reabsorção óssea, é o processo natural, não, mas né? ele não alterou. Não alterou, exatamente. não atrapalhou também a esse gente processo. Entende o quê? Que os osteoblastos, eles dependem muito do oxigênio para trabalhar. Sim. E aí formar o osso. Né? Isso biologicamente falando, né? Sim, até porque quando a gente aumenta a oxigenação tecidual, como você comentou lá no início, a gente aumenta a atividade de mitocôndrias. As mitocôndrias funcionando mais energia, mais ATP, mais força, mais energia para essas células trabalharem, produzindo. Exatamente. E aí a gente chega o quê? Nessa discussão, porque eu passo essa discussão para entender que nós não estamos fazendo nada muito, muito diferente dos outros autores, né? Os outros autores, eles fazem assim, por exemplo, eles já, esse Erdenci, Alain, Osdemir, Casancioglu, eles já pegaram e tentaram já ver o efeito do ozônio em feridas ósseas. Sim. Legal, falei, bem interessante, vamos tentar seguir isso. Só que aí eles utilizaram a forma de ozônio diferente. Às vezes eles misturaram muitos
muitos concentrações, formas de utilização, e fica um pouco mais difícil da gente entender da onde que está vindo esse benefício. Foi aonde a gente decidiu. Vamos fazer o seguinte, diminuir as variáveis e com menos variáveis a gente consegue ter uma resposta mais eficaz para saber exatamente o que está dando diferença, né? Certo. E aí, a gente sabe tudo isso, todos eles sempre basearam o quê? Na ação antimicrobiana, aumento do metabolismo e oxigênio, olha lá, ação bioestimulante, anti-inflamatória, antioxidante. Tudo isso vai o quê? Com o encontro do que a gente está tentando provar, né? Certo. E aí, olha lá as doses. Essas foram as doses que a gente tentou usar, o 03, 07, 1. Aí eles todos fizeram uma salada, 1,05, 1, 2, e a gente não consegue uma comparação de um para o outro. Uma padronização. E é isso que a gente está tentando buscar. Sim. A gente já viu que de 1 miligrama por quilo é o que teve melhor resultado. Então, provavelmente, quando a gente for fazer uma nova pesquisa, fazendo outras variáveis, a gente vai usar essa que obtiver o melhor resultado. Sim. E comparar com outras formas de aplicação. E com relação à aplicação intraperitoneal também, aí todos eles usaram essa aplicação. Então, explica para o pessoal por que vocês escolheram trabalhar com a via intraperitoneal em ratos. Porque muitas pessoas não entendem, né? Por que não fizeram aplicação local? Ou por que não fizeram, sei lá, uma expansão retal? Então, a gente até conversou isso antes, né? E é bem importante você explicar isso. A gente queria padronizar, na verdade, né? E não queria misturar também. Eu queria fazer tudo. Eu queria fazer local, sistêmico, queria fazer tudo. Aí nós centramos e falamos, não, vamos tentar uma ação diferente. Uma ação só, depois a gente tenta outras. Então, decidimos que ia tentar fazer a aplicação sistêmica. Beleza, isso já decidimos. Certo. Agora, realmente, levou a dúvida, por que não fazer a retal? Né? A insuflação retal, no ratinho, a gente é mais difícil controlar a questão das fezes do ratinho. Né? Para tentar esvaziar, para ter menos reação. E a maioria dos artigos fizeram intraperitoneal. Falei, então tem algum motivo. E o volume também, né? Volume. Se a gente for também trabalhar com insuflação retal em ratos, é uma quantidade muito pequena. Tem casos que a gente aplicou em torno de 5 ml. Nossa, viraram umas bexiguinhas, uns balãozinhos. Não ficou tanto, mas a gente via o volume, que realmente por via insuflação retal não ia ser possível. Sim. Perfeito. Lembrando que a via intraperitoneal ela acaba não sendo tão comum, né, em humanos, mas ela serve justamente para a gente mensurar essa ação sistêmica do ozônio em animais como ratos. Isso. Certo? E aí, assim, depois a gente vai tentar pensar o que a gente pode trazer para a clínica. Lembra que a gente fez apenas uma aplicação intraperitoneal, né, para ter esse efeito sistêmico, mas vários outros pesquisadores fizeram 3 aplicações antes, outras depois, mas será que uma aplicação já não traria algum resultado? Começamos por aí, gente. Sim. Começamos por aí, uma aplicação. Podemos fazer depois outras pesquisas, aumentando as concentrações e ver se os resultados eles vêm com maior e olha respaldo, só, né? Uma aplicação só, vocês já conseguiram esse resultado maravilhoso. Você imagina. Né? É impressionante isso. E é isso que a evidência clínica traz pra gente. E vocês têm que entender que não é fácil. Essa padronização que a gente tem que passar. Porque agora não quem fácil. vê o trabalho pronto acaba achando fácil, simples, né? Mas é quebrando muita cabeça para pensar em N, qual quantidade, tem que ser feito um cálculo amostral, tem que pensar nas formas de aplicação. Tudo isso gera para o pesquisador uma dor de cabeça, a chegar num resultado como esse. Exatamente. Então o que a gente tem como conclusão? Basicamente é os resultados, né, que trouxeram pra gente. Vamos ver lá então, dentro dos limites desse estudo, porque foi feito em ratos, não são em humanos, não é uma RCT, né? Pode ser concluído que o uso sistêmico do ozônio, através de uma única aplicação, tudo isso nós falamos, beneficiou a reparação óssea e que a dose empregada do ozônio possui relevância, né, para melhorar os eventos biológicos e ainda que os resultados mais favoráveis foram evidenciados com a dose de ozônio de 1 mg por quilo. Ou seja, meu próximo estudo, nós vamos tentar entrar com esse 1 mg por quilo e fazer algumas alterações. Às vezes fazer 2 aplicações sistêmicas, né? Faz uma um dia, outra depois de uma semana, depois faz a cirurgia e vê se obtém melhores resultados.
Ou seja, na clínica, se a gente conseguir fazer uma aplicação sistêmica do ozônio, a gente já vai ter um benefício. Olha só. Maravilhoso. E é muito legal porque a pesquisa científica é assim mesmo, né, Ayrton? Você faz uma pesquisa, descobre uma coisa e acaba abrindo vários outros pontos de interrogação na cabeça, né? Agora, será que se a gente aumentar a dose, né, aumentar a frequência de aplicação, isso vai melhorar? Então, abre-se portas para novas pesquisas, né, seguindo a mesma linha. Isso é apaixonante, você vê? A gente começa a ver resultados. Muito bem, se eu não tivesse visto nenhum resultado, aí a gente tem que começar a mudar. Teria que rever os passos, mudar as doses, às vezes 2 sessões, entendeu? Sim. Porque aí não foi o suficiente. Sim. Né? Então, o interessante é que conseguimos de primeiro. Exato, é sempre assim, ainda bem que deu certo. Né? Assim, eu gostaria de, não sei Por se favor, de fazer uns agradecimentos, né? Porque a gente não vive sozinho nessa trilha, né? E eu tive muito apoio da faculdade onde eu leciono hoje, que é a Faculdade de Lapel, com o meu orientador, com o co-orientador, o professor Valdir Gouveia, o Luiz Eduardo Padovan, que é o coordenador, e todo aquele povo que me ajudou lá na Unesp, Araçatuba. Sem eles ia ser impossível. Foram eles que tornaram possível toda essa pesquisa, que é o professor Edilson Evolino, a professora doutora Letícia Deodoro, o Rafael Molon, também, que agora de Molon, que ele está me ajudando na publicação disso, né? E o Glauco Silveira, que também me ajudou muito durante a pesquisa lá. É um agradecimento geral e principalmente quem? Filosão, né? Que nos criou esse gerador, que foi possível fazer todo esse processo e deixar cada vez mais apaixonante essa arte. Muito bem, acho que ficou bem didático, deu para entender bem como é que funcionou o estudo, os resultados que vocês obtiveram, que com certeza são evidências que surgem para a gente aplicar a área da implantodontia, a área das cirurgias odontológicas, como que o ozônio pode beneficiar. E eu gostaria, Ayrton, que você deixasse um recado para o pessoal que está assistindo. Qual que é o teu recado para o implantodontista que ainda é resistente à ozonioterapia, essas outras abordagens? É básico, gente. Ozonioterapia, ela funciona. A gente está vendo com respaldo científico, né? O que acontece é que às vezes a gente fica com o pé atrás, que todo mundo fala, não tem evidência científica, a evidência a gente está construindo. Mas quando vocês começarem a utilizar em clínica, vocês vão começar a ver resultado. E aí esse resultado é que vai cada vez mais te cativar e cada vez você vai querer usar mais, não só para implantodontia, mas como para todas as especialidades. Porque se a gente precisa que o osso seja formado e o ozônio ajuda o osso a formar, reparar, ele não faz milagre, gente. Sim, sim. É importante ressaltar isso. Não faz milagre. Não adianta ter uma técnica cirúrgica ruim, né? Não utilizar, não ter os cuidados essenciais que se deve ter. A gente tem que lembrar que realmente ele é complementar, mas a gente consegue otimizar, melhorar essa formação. Isso sim a gente consegue. Sabe, Ayrton, eu gosto muito de falar uma coisa que é, como dentista ou como profissional da área da saúde, a gente tem umas coisas que a gente tem controle. Que é a técnica que a gente está aplicando, a forma com que a gente trabalha, né, o trauma que a gente gera no tecido. Só que a gente não consegue controlar muitas vezes a resposta do paciente, a resposta biológica do organismo frente àquele procedimento. E o ozônio entra nesse ponto que muitas vezes a gente não consegue controlar. Então por isso que ele acaba sendo muito interessante, que daí você consegue ter uma maior previsibilidade de resultados na tua prática clínica, que é o que todo mundo quer. Que a gente busca cada vez mais, quer minimizar dano, quer minimizar risco de perda de implantes, acelerar esse processo, né? E aí sim, isso vai reverberar lá na tua clínica, nos resultados que você tem, na aceitação que os pacientes vão ter, né? Então tudo isso é muito importante. É isso mesmo, eu acho que você falou tudo. Certo? Então, Ayrton, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui junto conosco. O Ayrton já tem vindo alguns CIOSPs, né, conosco, participando aqui do stand da Filoson. E quando ele falou para mim, Vitória, tô com a pesquisa aí pronta, conseguimos os resultados, eu falei, Ayrton, nós temos que levar para o próximo Ozoncast que a gente tiver para mostrar para o pessoal tudo isso. Assim que tiver publicado, a gente compartilha também no blog da Filoson. Certo, pessoal? Muito obrigada a quem está assistindo também. Continuem nos acompanhando, acompanhem também as redes sociais do doutor que está aqui conosco, redes sociais da Filoson e da Ozoncare, e ficamos por aqui.